Bem-vindo à terceira aula do curso básico sobre Smart Money, totalmente gratuito aqui no meu canal do YouTube. Nesta aula vamos falar um pouco sobre liquidez. Simplesmente é o que move o mercado. Qualquer ativo que tenha liquidez e volatilidade, a gente procura por esses padrões gráficos que ocorrem todos os dias em qualquer ativo que tenha liquidez e volatilidade. E o que é liquidez? Simplesmente é o que move o mercado, é o gás do mercado. São regiões criadas estrategicamente pelos market makers para as pessoas serem iludidas a colocarem seus alvos naquelas regiões, naqueles pontos do gráfico, ao qual acredita-se que vai continuar um fluxo de alta, só que quando o preço atinge um ponto de interesse, eles voltam para captar todos esses pontos de liquidez recém-criado. Então, toda trendline, ou seja, todo topo mais alto, fundo mais alto, topo mais baixo, são regiões de liquidez. Principalmente quando o preço estiver nessa estrutura consolidada. São regiões de liquidez, são regiões onde existe ordens pendentes, stop losses das pessoas que entram no mercado, que vendem topo, compram fundo exatamente conforme essa estrutura. Então, todo ponto no gráfico, toda região de topo ou fundo no gráfico é uma região que existem ordens. O mercado é um jogo de soma zero. Para um ganhar, o outro tem que perder. Para um perder, o outro vai ganhar. Então, muitas pessoas entram quando o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, compram, começam a fazer compras, colocando seus stop loss em regiões de fundos. Porém, quando o preço atinge um ponto externo, macro da estrutura, eles começam a voltar, capturando toda esta liquidez. O mesmo esquema ocorre, claro, para um mercado de baixa. Topos e fundos descendentes, deixando liquidez nessas regiões, nesses pontos do gráfico, nesses topos que a gente já conhece. Então, quando o preço ele atinge uma região interessante à esquerda do gráfico, um tempo gráfico maior, o preço é muito comum, após o toque nessa região, começar a sua fase de alta. E aí nós temos o nosso famoso choke, né? Quebra de estrutura. Então, quando eles começam essa fase de alta, conforme essa estrutura aqui, começam a capturar toda a liquidez desenhada anteriormente. E aqui, simplesmente, criação de liquidez em ambos os lados. Então, preste muita atenção nessa aula. É uma aula bem básica, porém que vai fazer você entender como é a liquidez, como ela se comporta e o porquê que muitas vezes as pessoas que não conhecem sobre esse tema, sobre esses padrões que existem no gráfico, as pessoas tomam um stop loss bobo. Então, fica comigo até o final do vídeo que você vai entender como identificar uma liquidez e como você não ser a liquidez. Então, o conceito de liquidez é simples, porém complexo. Você tem que entender que todo ponto no gráfico é um ponto que existe liquidez, correto? É um ponto que existe uma entrada de compra ou uma entrada de vendas. Então, a gente tem que saber identificar os pontos que existem no gráfico com alta chance de o preço fazer a sua reação e a captura daquela região. Então, repare aqui que eu estou no 4 horas do EURUSD e após ele capturar essa região de Buy Side Liquidity, ele faz um topo mais alto, consequentemente um movimento agressivo. Quando ele faz esse movimento agressivo, eles vão em busca de alguma coisa. Eles vão em busca de um preenchimento de ineficiência, de um toque em um order block, uma captura de liquidez macro de um tempo gráfico maior. Então você tem sempre que ficar esperto quando este tipo de movimento acontece, consequentemente a criações desses padrões gráficos. Então nós temos uma trendline de baixa, jogando o preço para baixo, indo em busca de algo. Quando a gente vai para o tempo gráfico maior, estou no 4 horas, a gente observa que aqui existe uma ineficiência. Foram 8 horas apenas com movimento de alta. Apenas com compradores nesta região. Então o preço ele vem, faz todo esse movimento, deixando o que? Oferecendo buy side liquidity, ou seja, cada topinho desse aqui é um topo importante porque existe liquidez. Muitas pessoas estão entrando vendidas aqui com alvos mais embaixo,
acreditando que o mercado ele vai mais para baixo, porém ele foi para preencher esta ineficiência. Então, após o toque, a reação nessa estrutura, como eu estou no 4 horas, vamos ver o que existe no diário. Veja que no diário existe uma sequência de candles de baixa. Nós temos candles de alta, sequências de candles de baixa, e novamente um movimento agressivo de alta. Quanto mais a gente for aumentando o tempo gráfico, mais fica lógico a nossa estrutura. Então nós temos um order block exatamente aqui, ao qual o preço ele reage no gráfico diário e começa seu movimento em busca da liquidez externa. Vamos voltar para o 4 horas. Então nós temos o preço ele reagindo nessa estrutura de order block no semanal. Após a reação, repare o que ocorre cada vez que ele quebra uma estrutura à esquerda do gráfico. Então tudo isso daqui foram criações propositais de liquidez. São topos que eles vão oferecendo, porém eles vão em busca de um ponto de interesse. Após a reação, o toque, a mitigação nesta região, começa o seu movimento de alta em busca de toda essa região, consequentemente a liquidez externa da estrutura. E aí você pode me perguntar o porquê que este desequilíbrio no preço ficou em aberto. Quem é do meu curso, comenta aí embaixo que vocês sabem o porquê que ele reagiu nessa estrutura. Então no meu curso avançado eu explico exatamente a probabilidade de o preço reagir nesta região e não buscar este desequilíbrio no preço mais abaixo. Então veja que aqui existe o nosso CFED com nossa estrutura, que o preço reage, cria esta região de order block. Por quê? Porque a partir daqui para cá nós temos uma estrutura formada em 50% desse daily range. Uma gama de negociação formada em 50% da estrutura. Então reage e começa a distribuir ordens em busca da liquidez externa. Então toda essa liquidez foi para o saco. Essa trendline de baixo oferecendo buy side liquidity para tocar em uma região de interesse. Novamente, quando ele começa a quebrar estruturas à esquerda do gráfico, principalmente se existir um movimento agressivo, e deixar esta formação gráfica, que quem é do meu curso sabe o porquê que ele tocou aqui. Novamente, cria um topo, inducement, porque próximo de uma região interessante. Todo ponto próximo de uma região interessante, como esse daqui, qual é a região interessante? Buy side liquidity, liquidez externa da estrutura. Então a volta, 50% da estrutura, não precisaria voltar aqui. Atinge essa região e começa o seu fluxo. Então vamos focar nesta pernada aqui. Vamos para os 15 minutos e focar naquela pernada que existe aqui. Novamente, preço acumulando ordens. O que você faz aqui? Nada. Simplesmente espere ele fazer o seu movimento agressivo, com displacement. Movimento agressivo, deixando o preço desbalanceado. Novamente, acumulam ordens. Outro movimento agressivo em busca do nosso order block em um tempo gráfico maior. Consequentemente, isso daqui existe o quê? Criações de liquidez, oferecendo topos, regiões de buy side liquidity, onde eles vão em busca de algum ponto de interesse. Este aqui seria o nosso order block em 4 horas, formado em uma região de key level, uma região importante, uma região em 50% da estrutura macro. E aí no momento que ele começa a quebrar estruturas à esquerda, cada vez que ele for quebrando essas estruturas, mais indica que o preço vai em busca de alvos à esquerda do gráfico, em busca de alvos externos. Então toda a região que existe uma trendline, topos e fundos descendentes ou topos e fundos ascendentes são regiões de liquidez. Principalmente quando eles vão para cima, quando o preço vai para cima, eles oferecem regiões de sell side liquidity, ou seja, regiões de fundos relevantes. Quando eles vão para baixo, oferece buy side liquidity. Cada topinho desse aqui que é uma região de interesse, até ele atingir um ponto de interesse macro. Quando ele atinge um ponto de interesse macro, quando o preço atinge um ponto de interesse maior, tempo gráfico maior que você está analisando, é comum que ele comece a fazer o seu movimento de alta, o movimento oposto, capturando toda essa região. Então, toda trendline,
Topos e fundos ascendentes, topos e fundos descendentes e consolidações são regiões que existem em liquidez. É claro que dentro desta análise existem outros conceitos, outros bizus, outros insights, ou seja, regiões de kill zones, por exemplo, regiões de horários específicos. O tempo é mais precioso do que o preço. Siga o tempo. Siga horários específicos, dias específicos, minutos específicos no gráfico, que é quando existe a injeção de liquidez e quando existe a captura dessas próprias liquidez que eles formaram anteriormente. Tranquilo? Todo tipo de estrutura que existe no gráfico, com topos e fundos ascendentes ou topos e fundos descendentes, são criações de liquidez. Todos. E quando a gente vai para uma perspectiva micro, um tempo gráfico menor, 15 minutos, por exemplo, 5 minutos, 1 minuto, a gente começa a observar que o preço faz exatamente o que a gente planeja. Por quê? Por exemplo, Ásia, em alguns pares de moeda no Forex, ele tem a característica de acumular ordens. Para Londres fazer a mínima ou a máxima do dia, na grande maioria das vezes. Então, após essa captura de liquidez desta região, é comum que o preço faça o movimento oposto, sempre em busca da liquidez macro, da liquidez externa. Então, todo tipo de trendline nós identificamos como pontos de liquidez, até ir em busca de uma região, um sweep de liquidez, um sweep de uma seção. Após fazer esse movimento, é comum que eles vão em busca da liquidez. Eles vão como uma faca quente numa manteiga. Vão em busca dessa liquidez recém-criada. Qualquer tempo gráfico, o preço é fractal. O que ocorre nos 5 minutos, ocorre no diário, por exemplo, no 4 horas. Então, quando você observar esse tipo de estrutura, trendlines, topos e fundos descendentes, o mercado indo em busca de alguma região, fique sempre esperto nessa estrutura que eles formam. Por quê? Porque quando eles forem atingir um ponto macro do gráfico, é muito comum que eles comecem a fazer a reversão naquele momento, capturando toda essa liquidez. E aí, qual é a sua entrada? Em um tempo gráfico menor, você iria verificar o que existe, uma confirmação extra, por exemplo, uma quebra de estruturas, deixando o preço deixando desbalanceado, para você fazer sua entrada em busca de toda essa liquidez. E aí vai depender do seu capital, do seu gerenciamento de risco, do seu psicológico, se você vai realmente segurar até buscar a liquidez externa da estrutura ou apenas ineficiências que existem nessas pernadas que o preço vai tocar em algum ponto de interesse macro. Tranquilo, pessoal? Então, essa aula básica foi sobre liquidez. Todo topo e fundo descendente ou topo e fundo ascendente são regiões de liquidez, porque eles vão oferecendo regiões de buy side liquidity ou de sell side liquidity para quando eles atingirem um ponto externo em um tempo gráfico maior, eles começarem a buscar todas essas regiões no gráfico. Quando eles atingirem um ponto gráfico de uma estrutura macro, eles começarem a buscar. E aí você vai entrar quando existir a quebra de estruturas em um tempo gráfico menor, procurar por ineficiências, mitigation block, breaker block, por exemplo, para você fazer a entrada para buscar todas essas regiões de liquidez recém-criada.